Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Versículo de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 6. É um texto muito conhecido. E Deus falará com você de forma clara e de forma bem sucinta neste momento. O texto em apreço diz: E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Glória a Deus. Meu querido, o livro de Atos dos Apóstolos é, na verdade, um conjunto de uma obra literária que irá mostrar para nós o processo de formação da igreja primitiva. O livro que tem por título Atos dos Apóstolos, e algumas pessoas costumam empregar Atos do Espírito Santo, porque nós vamos ver de forma clara o Espírito Santo agindo através da vida daqueles que são os apóstolos de Cristo. É sabido de todos nós que depois que Cristo foi assunto aos céus, após a sua morte e ressurreição, após o preparo daqueles que eram chamados discípulos de Cristo, Cristo os comissionou, deixando para que eles dessem continuidade à obra de pregar o Evangelho, pregar as boas novas. A responsabilidade de pregar as boas novas agora estão sobre os ombros dos discípulos. Estes, agora intitulados como apóstolos, fundadores de igrejas, pregoeiros da palavra do Senhor, estão levando essa responsabilidade. Olhando de longe, nós percebemos um cenário propício à pregação da palavra, porque Cristo havia preparado o cenário, Cristo havia orientado, Cristo havia operado milagres e maravilhas, e agora, olhando de longe, parecia fácil dar continuidade àquilo que Cristo iniciou. Entretanto, ao nos aproximarmos das narrativas bíblicas, dos textos e principalmente do cenário de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que a coisa não foi tão simples assim. Que depois que Cristo foi assunto ao céu e que esta bomba chamada Evangelho explodiu no arraial dos judeus, explodiu no sistema romano, e com a propagação destas boas novas, isso criou, desde o período de Jesus, um certo pavor no sistema religioso. Que movimento é este que está surgindo? Que movimento é esse que não para de crescer? Pegaram um fundador, pegaram Jesus Cristo, mataram a Jesus, colocaram seu corpo no sepulcro,
O sinédrio não conseguiu parar Jesus. A cruz não conseguiu parar Jesus. A sepultura não conseguiu parar Jesus. Ele ressuscitou. Este movimento, e eu já estou sentindo a presença de Deus aqui, só foi ganhando evidência, foi ganhando força, porque depois da sua ressurreição, Cristo deu as últimas instruções para os seus apóstolos. Ele orientou que eles ficassem em Jerusalém para o revestimento de poder, para receber aquilo que conhecemos como a efusão do Espírito, a descida do Espírito Santo como uma capacitação para a continuação desta que é uma obra maravilhosa. Os discípulos obedeceram, ficaram em Jerusalém. Aconteceu a descida, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia a falar. Eles pregam. Uma grande massa começa a se converter, ter a sua vida transformada. E a sua vida é transformada pela pregação de simples pessoas de uma região desprezada da Galileia. Essa pregação vai ganhando notoriedade, vai crescendo. Pessoas da classe baixa, pessoas da classe média, pessoas de classe alta querem conhecer de perto este movimento, esse novo estilo de vida, essa mensagem que gera transformação na vida de um indivíduo. O movimento vai crescendo, pessoas tentam parar. E é exatamente aqui que nós vamos ver uma série de perseguição contra a vida dos apóstolos, para tentar de alguma forma parar, reprimir ou frear, Átila, este movimento que não para de crescer. Só que tem um problema: quanto mais persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais lançam freios, mais a igreja acelera. Quanto mais colocam obstáculos, mais a igreja vai crescendo e subindo, crescendo e subindo. Isso gera uma preocupação na mente dos governantes. Isso gera uma preocupação na mente dos líderes religiosos que viam o cristianismo como uma afronta ou como uma disputa, como um movimento que estava surgindo para os abafar. Eles vão tentar de diversas formas parar este movimento. Só que não tem como parar aquilo que nasceu no coração de Deus. Eu preciso repetir isso aqui para a vida de alguém que está me assistindo. Não tem como parar aquilo que nasceu no coração de Deus. Me permita abrir um parênteses aqui para aplicar isto na sua vida. Se a sua vida está alinhada aos projetos de Deus, e se estes projetos nasceram no coração de Deus, pode se levantar os demônios, pode se levantar os opositores, pode se levantar todo o inferno contra a sua vida, mas permita-me repetir, não tem como parar aquilo que nasceu no coração de Deus. Se a sua vida está alinhada ao projeto que nasceu no coração de Deus, não tem ferramenta. E eu preciso aplicar a palavra sobre a sua vida, como bem disse o profeta Isaías: toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer, e toda língua que se bate contra ti em juízo, tu as condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Oh glória! Como parar este movimento que só cresce, só cresce, só cresce? É aí que vai começar aquilo que nós conhecemos como martírio. Vão tentar tirar a vida dos apóstolos, vão tentar parar este movimento com o mal. Capítulo de número 12. A obra está crescendo, a obra está ganhando espaço, está avançando. E aí que a Bíblia vai dizer, capítulo de número 12, versículo de número 1, que por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, e este Herodes é o Herodes Agripa I, que tem um coração perverso, um coração maldoso, ele vai lançar a mão de Tiago, um dos 12, e Tiago aqui vai ser o primeiro mártir. Ele vai pegar Tiago e vai matar Tiago a espada, a fio de espada. Digo o primeiro mártir dos discípulos que andaram com Jesus, porque antes, você que conhece de Bíblia sabe, Estevão já havia padecido. Mas dos 12, dos que estavam com Cristo, Tiago vai ser o primeiro, vai morrer a fio de espada. Herodes pega Tiago, mata Tiago e fica observando para ver qual vai ser a reação dos judeus. Isso é interessante, porque o texto diz, se você pegar do capítulo 12, versículo 1 em diante, você vai perceber que Herodes pega Tiago, mata Tiago à espada e observa para ver qual vai ser a reação dos judeus. E o texto vai dizer o seguinte, no versículo de número 3, que ele vendo que isso agradou os judeus, que isso agradaram os judeus, ele então vai contra
continua. Perceba, o texto diz de forma clara o que eu acabei de citar, que ele, depois que mata Tiago, observa para ver qual vai ser a reação. E antes dele continuar, o que é que ele vai fazer? Ele vai perceber que isso agradou os judeus. Olha que coisa interessante. Herodes vai matar um cristão. Herodes vai matar um discípulo de Jesus. Só que ele não vai continuar a matança. Antes de continuar, ele vai observar para ver o que vai acontecer, como eles irão reagir. E sabe o que vai fazer com que Herodes continue? A alegria que a morte de Tiago trouxe ao coração de alguns. Permita-me falar uma coisa aqui. Que Deus nos livre, que Deus te livre de qualquer sentimento de alegria pela morte dos nossos irmãos. Que a morte dos nossos irmãos, que a queda dos nossos irmãos não venha gerar alegria no seu coração. Eu senti um arrepio aqui, eu preciso dizer isso de forma muito clara. Que Deus nos livre de qualquer sentimento de alegria pela queda, pela morte dos nossos irmãos. Qual é o sentimento, pregador, que deve estar nas nossas mentes? O sentimento de alegria com a alegria dos nossos irmãos, e o sentimento de tristezas, de lágrimas, pelas lágrimas nos nossos irmãos. Que nós venhamos nos alegrar com os que se alegram, mas que nós também venhamos chorar com os que choram, e que não haja em nós esse sentimento faccioso de se alegrar por ver a queda, por ver a morte dos outros. Esse é um sentimento faccioso, um sentimento ímpio, e que Deus te livre de todo sentimento de alegria pela morte ou pela queda daqueles que estão ao seu redor. Os judeus se alegram com a morte de Tiago, e eles vão continuar se alegrando, dando assim um combustível para Herodes continuar a perseguição. A Bíblia vai dizer então que ele vai pegar Pedro. No versículo de número 3, depois que ele vê que a morte de Tiago alegrou o coração dos judeus, ele vai apanhar Pedro. E pegando Pedro, o texto diz que ele vai prender e o encerrar. Versículo de número 4, ele prende Pedro e coloca Pedro encerrado na prisão, guardado por 4 quaternos de soldados. O que é isso? Um número claro de 16 homens guardando Pedro. Para quê? Para que ele não fugisse. Porque há uma fama miraculosa sobre esses cristãos. E que fama é essa? Que fama é essa que está sobre a vida desse povo que serve a Deus? É uma fama de ser livre de lugares improváveis. A fama que está sobre a vida desse povo que serve a Deus é uma fama de receber o escape de lugares mais improváveis. Herodes conhece um pouco da fama do povo de Deus. E aí ele vai guardar Pedro. Mas ele vai guardar bem guardado. Ele coloca Pedro na prisão e coloca 16 homens guardando Pedro. Por quê? A Páscoa está para ser comemorada. E o que é a Páscoa? A Páscoa, segundo o texto, falta pouco para a Páscoa. E Herodes quer apresentar Pedro depois da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa é a festa de comemoração dos judeus, comemorando o livramento que Deus deu, resgatando-lhes como um forte da terra do Egito. Lembra? Depois da saída do Egito, no livro do Êxodo, capítulo de número 12, a constituição da Páscoa. E Deus vai dizer: isto será um memorial perpétuo diante de todas as gerações, no meio de todas as gerações. Vocês irão comemorar para trazer à memória o poder que eu tenho, oh glória a Deus, de libertar, de dar livramento. Então faltava pouco para a comemoração da Páscoa. E todo judeu que se preze, ele tem prazer em participar da festa. Todo judeu que se preze, ele tem alegria em participar da festa. Herodes sabe disso. Ele sabe da alegria que há no coração dos judeus de participar da festa. Veja a ruindade e a maldade de Herodes. Ele sabe que vai ter a festa da Páscoa, mas ele vai guardar Pedro. E o texto diz, pensando em o apresentar, final do versículo de número 4, em apresentar Pedro depois da Páscoa. É tipo assim: Pedro, você vai estar preso, vai sair daqui para a morte, e antes de morrer você vai ter em mente que você ficou preso e não pôde participar daquilo que para você é um marco. Você não vai comemorar da festa que fala de livramento. E o pior de tudo, a vergonha vai ser maior. Você não vai comemorar o livramento porque ainda vai estar preso. Desceu um negócio aqui bom dos céus. Você vai estar preso, Pedro. E enquanto lá fora vai ter gente celebrando, se alegrando pela libertação, você vai estar preso. Vai ter uma contraditoriedade
vai ser contrário à essência da festa. Vocês vão festejar a liberdade, você está preso. Só que Herodes não contava que o Deus do livramento, o Deus que se manifestou no Êxodo, estava prestes a se manifestar. Glória a Deus, meu corpo está todo arrepiado aqui. O Deus que proporciona livramento estava prestes a se manifestar. A Bíblia diz que é de noite, está escuro, e de repente, Pedro, perceba o versículo de número 5, Pedro estava sendo guardado. Só que tem um problema, para Herodes e para os guardas, Pedro não está sozinho. Olha que coisa linda, porque o povo que acredita em livramento, que está lá fora, acredita no Deus que dá o livramento, e eles não estão de braços cruzados. Enquanto Pedro está preso, versículo de número 5, a igreja está em constante oração. Enquanto, é o texto que diz, não é coisa da mente do pregador, enquanto Pedro está preso, o texto diz de forma clara, a igreja está em contínua oração. O que é oração contínua? É uma oração que não tem intervalo de tempo para descansar. É como se tivesse uma escala, enquanto eu paro, você ora, enquanto você para, eu oro. Mas a oração não vai parar, porque tem gente que está presa precisando de oração, e eu preciso liberar isso para a sua vida. A oração que sai dos seus lábios irá proporcionar livramento para pessoas que estão presas nas drogas, nas mãos de Satanás, no pecado. É por isso que você precisa continuar em oração e manter contínua oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Como disse Tiago na sua carta, capítulo de número 5, versículo de número 13, está alguém aflito? Ore. Tem muita gente que está preso na aflição, mas através da sua, glória a Deus, através da sua oração, eles irão receber o livramento. É por isso que você não pode parar de orar, porque tem gente que conta com a sua oração. Pedro está preso, dormindo, a igreja está orando. E aí o texto diz no versículo de número 6, que quando Herodes estava para o fazer comparecer, estava nessa mesma noite, Pedro dormindo. E aí não bastavam os 4 quaternos de soldados, ou seja, os 16 soldados que estão do lado de fora. Tem um detalhezinho aqui que passa despercebido na leitura sagrada, da Bíblia Sagrada. Um detalhe que passa despercebido na leitura que nós fazemos. Versículo de número 6. Herodes estava para fazer comparecer, e nessa mesma noite Pedro está dormindo entre 2 soldados. Já não são mais 16. 16 com 2 agora são 18. Ele está entre 2 soldados, preso, com cadeias, entre os 2 soldados. Pela ótica humana, pega isso aqui, é impossível Pedro sair dali. Mas o impossível para Deus é nada. Na ótica de Herodes, é tipo isso aqui, ó. Agora eu quero ver o Deus que livrar Pedro dos soldados que estão guardando. Eu montei um esquema que não tem como alguém entrar lá. Não tem como alguém que está preso nas leis naturais, mas para aquele que é sobrenatural, ele vai aonde os soldados não podem ir. Ele vai aonde Herodes não pode ir. Ele vai aonde Pedro não pode ir. Ele vai nos lugares mais profundos e mais guardados para mostrar que ele é o Deus do impossível. Herodes poderia até se vangloriar do esquema de guarda montada por ele, mas logo essa vanglória ia cair por terra, porque o Deus do impossível estava para entrar em ação. Pedro está dormindo. Imagine o cenário na mente de Pedro. Provavelmente eu cumpri o meu legado. Provavelmente eu fiz aquilo que deveria ser feito. A primeira pregação teve conversão, milhares de pessoas se convertendo. A segunda pregação, milhares de pessoas se convertendo. Eu fiz a minha parte, então provavelmente eu vou morrer. E aí Pedro está dormindo tranquilo, porque a Bíblia me permite conjecturar. Provavelmente na mente de Pedro era o ponto final, não tinha mais como sair dali. Era como o final da carreira de Paulo, combati o bom combate. Só que poderia parecer um ponto final na mente dele, mas para Deus o ministério estava apenas começando. E quando Pedro pensou que estava terminando, estava dormindo, de repente, versículo de número 7, sobreveio o anjo do Senhor
E resplandeceu naquela cela escura uma grande luz. Aquele cenário de escuridão fora acometido por uma grande luz. A luz raiou, a luz iluminou aquela cadeia. E olha que coisa interessante. A luz brilhou na escuridão daquela cadeia. E o texto nos diz que o anjo do Senhor tocou a Pedro. E tocando, Pedro despertou. E quando ele despertou, o anjo disse: levanta-te depressa. E aqui eu preciso aplicar algo sobre a sua vida. O anjo do Senhor, no versículo de número 7, se manifestou para Pedro dizendo: levanta-te depressa. Ou seja, o anjo se manifestou para dizer para Pedro: você pode ter ficado aqui uma noite, 2 noites, 3 noites, mas dessa noite não passa, o livramento chegou sobre a sua vida. Levanta-te depressa. Porque o anjo está dizendo que é para ele se levantar depressa? Porque Deus tem pressa em livrar Pedro daquela prisão. O que Deus tem para fazer na vida de Pedro naquele momento é algo que requer celeridade. Deus tem pressa e eu preciso liberar isso sobre a sua vida. O anjo do Senhor se apresenta para você, ou melhor dizendo, a palavra do Senhor se apresenta para você dizendo: levanta-se depressa, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é algo rápido, é algo para agora, não é para amanhã, não é para depois, é algo para agora. Deus tem um livramento para você que acredita no poder da palavra. E para você ele te diz nessa noite: levanta-se depressa. Mas espera lá, só pode se levantar aquele que está prostrado, só pode se levantar aquele que está sentado, só pode se levantar aquele que está deitado. É exatamente isso. A palavra se levanta, vem para aqueles que estão prostrados. E para você que está caído, cabisbaixo, prostrado para baixo, Deus te diz nessa noite: levanta-se depressa. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o tempo de estar para baixo chegou ao final, porque a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: levanta-se depressa. Deus tem pressa em te ver de pé. Essa palavra é linda, boa e digna de toda aceitação, porque para você que estava caído, você que pecou, caiu no meio do caminho e pensou que não tinha mais jeito, sabe o que Deus te diz nessa noite? É tempo de se levantar depressa. O inimigo estava pensando que o seu fim seria no chão, você ficaria caído, cabisbaixo para baixo, só que ele não contava com a palavra do Senhor nessa noite para a sua vida. Levanta-se depressa, porque os demônios que te viram para baixo terão que te ver para cima. Os guardas que te viram para baixo terão que te ver para cima, porque Deus te diz: levanta-se depressa. Glória a Deus. Aleluia. Levanta-se depressa. Deus tem pressa em livrar Pedro da cadeia. Versículo de número 8. O anjo vai dizer para Pedro: cinge-te, veste-se, ata as tuas alparcas, as tuas sandálias. E aí ele vai terminar o versículo de número 8 dizendo o seguinte: e lança sobre si a sua capa. O que é que está acontecendo aqui? Olha que coisa linda. Veste-se, bota a sandália no pé e pega a sua capa. Quando Pedro foi preso, aquilo que pertencia a ele foi tirado. Só que com o livramento, aquilo que foi tirado está sendo devolvido. Receba isso aqui, por favor, meu irmão. Você que está me assistindo, tudo aquilo que foi tirado da sua vida, que gerou tristeza, que gerou nudez, que gerou frieza, está sendo devolvido. Eu não sei se você acredita em palavra profética. Essa é uma palavra de restituição. E restituição é trazer de volta aquilo que foi tirado. Deus está trazendo de volta aquilo que foi tirado de você. A cadeia, o período de prisão, o período de queda, o período de prostração pode ter tirado a sua alegria, pode ter tirado a sua paz, pode ter tirado o seu amor. Mas eu quero, como um profeta nessa noite, liberar sobre a sua vida dizendo o seguinte: a alegria está voltando para a sua vida, a paz está voltando para a sua vida, o fervor, o temor está voltando para a sua vida. Você vai se colocar de pé, você vai ser mais crente do que antes. Satanás estava pensando que essa quarentena, esse período de afastamento, iria te esfriar, iria te fazer ser um apóstata, ou alguém que iria apostatar da fé. Só que Deus está dizendo para alguém nessa noite que estava quase caindo: levanta-se, coloca-te de pé, porque aquilo que saiu da sua vida está voltando. Sinta o renovo, sinta a presença, sinta o Espírito Santo na sua vida. Tudo aquilo que foi tirado, Deus te devolve nessa noite. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui. A prisão não vai ser permanente na vida de Pedro. É apenas por um momento.
E o Deus que gera livramento se manifesta para te dizer: aquilo que no momento de prisão foi tirado está sendo devolvido no momento de libertação. No momento de entrada da prisão, coisas são tiradas, mas no momento da saída, aquilo que foi tirado é trazido de volta. Deus traz de volta coisas para a sua vida. Lembra daquele, deixa eu aplicar isso aqui. Lembra daqueles momentos de comunhão que você tinha na presença de Deus? Que você se alegrava, sentia alegria, e hoje não tem mais? Deus está trazendo de volta para a sua vida. Lembra quando você ouviu uma palavra semelhante a essa? Que você arrepiava, levantava a mão para dar glória, sentia a presença de Deus. Quem fala em mistério, sentiu o desejo de falar em mistério e hoje já não fala mais? Sinta voltando sobre a sua vida. O fervor vai voltar, a chama vai arder sobre a sua vida. Pega o que é teu, Pedro, lança sobre ti. Aí o versículo de número 9 vai dizer, e eu encerro agora, que quando ele está saindo, Pedro ia seguindo o anjo, e ele não sabia que era real aquilo que estava acontecendo. Não é coisa da mente do pregador. É o versículo de número 9 do capítulo 12 de Atos que está dizendo que quando ele estava seguindo o anjo, ele não acreditava que aquilo era real. Ele pensava ser uma visão. Por quê? Porque Pedro está pensando que aquilo é uma visão. Porque na mente de Pedro seria impossível 16 soldados à frente, um soldado de cada lado, e ele preso a cada um dos soldados. Primeira coisa que seria impossível para Pedro: as cadeias caírem. Segunda coisa, as cadeias caírem e os guardas continuarem dormindo. Terceira coisa que seria impossível na mente de Pedro: primeira, as cadeias caírem. Segundo, os soldados continuarem dormindo mesmo depois do barulho das cadeias caindo. Terceira, ele passear entre 16 guardas e nenhum dos guardas perceberem que ele está livre passeando. O que é que está acontecendo aqui? Os inimigos de Pedro estão perdendo a visão. Os inimigos de Pedro não estão vendo o que Deus... Pega isso aqui, por favor. Os inimigos de Pedro não estão vendo o que Deus está fazendo na vida de Pedro. Porque tem coisas que Deus vai fazer na vida de Pedro, e aqueles que querem ver o mal de Pedro não vão perceber. Deixa eu repetir? Posso repetir? Tem coisas que Deus está fazendo na vida de Pedro, só que os opositores não vão perceber. E quando procurarem Pedro no lugar da vergonha, perceberão que no lugar da vergonha foi colocada a dupla honra. Ah, se eu estivesse no seu lugar, eu dava um glória do tamanho da vitória que eu estou esperando. Pedro está passeando e tem gente pensando que ele está preso. E enquanto estão pensando que ele está preso, um milagre está acontecendo. Deixa eu liberar isso aqui para a sua vida. Enquanto o sistema, enquanto Satanás e seus demônios estão pensando que você está preso dentro de casa, mesmo dentro de casa o milagre está acontecendo dentro da sua casa. Mesmo dentro da sua casa, Deus está proporcionando livramento, milagre. Cadeias estão caindo por terra e os demônios que estavam cercando a sua moradia não estão percebendo, mas você está livre, você está debaixo de milagre, porque o Deus do impossível se manifesta para te dizer que não tem cadeias que possam prender um adorador. Oh glória, oh glória, aleluia. Pedro está pensando que é uma visão. Pedro não acreditava que aquilo é real, porque é algo muito grande, é algo muito sério que está acontecendo. É basicamente isso aqui, ó. Se fosse eu e você, não é possível que isso que está acontecendo seja real. Não é real, isso é visão. E eu posso aplicar algo sobre a sua vida de acordo com o texto? Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida. Se você não receber, eu recebo sozinho. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que serão tão grandiosas que você vai se parar por alguns momentos dizendo: isso só pode ser visão. Não é possível. Eu não tinha condições de me mudar, eu não tinha condições de alcançar. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso é palavra profética. Eu não acreditava que eu tinha condições de alcançar uma situação melhor. Eu não sabia que a minha família teria condição de viver em harmonia, em paz. Será coisas grandiosas que Deus vai fazer na sua vida. Pega isso, por favor. E aí o texto vai dizer, para a gente finalizar, versículo de número 10, que quando passaram pela primeira e pela segunda guarda, eles chegaram à porta de ferro que dá para a cidade.
Escute isso aqui, eles passaram pela primeira guarda, passaram pela segunda guarda. Como é que os guardas não estão vendo eles? O nome disso aqui é milagre. E eu quero profetizar que alguns dos seus inimigos serão cegados. Eles perderão a visão e não perceberão aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque algum dos seus inimigos, se eles perceberem o que Deus está fazendo na sua vida, eles tentarão de alguma forma impedir. É por isso que algumas coisas que Deus já começou a fazer na sua vida não será perceptível aos olhos daqueles que estão ao seu redor, e sim o resultado final. Porque segundo a palavra, melhor é o final das coisas do que o começo. Quem vê Pedro entrando pelas portas da prisão para ficar guardado, perceberá também que pela mesma porta que ele entrou, ele irá sair. Quando ele chega na porta de ferro que dá para a cidade, a Bíblia vai dizer que quando ele se coloca no lugar, em seguir o anjo, e se posiciona, a porta se abre sozinha. Que mistério glorioso. Uma porta de ferro que precisava de pessoas para forçar e abrir é uma porta pesada. A porta de ferro é a porta que dá para a cidade, a porta principal de um presídio ou de um sistema carcerário. É uma porta de ferro pesada. Só que Pedro está posicionado, ouvindo a mensagem do mensageiro, porque o anjo do Senhor aqui é um mensageiro que veio trazer uma mensagem para Pedro. E qual é a mensagem que o mensageiro está liberando para Pedro? Levanta-te depressa, toma o que é seu e segue-me. Quem ouve a mensagem transmitida pelo mensageiro de Deus e se posiciona no lugar certo, a porta se abre sozinha. Mas peraí, pregador, é uma porta que precisa de muita gente para abrir. Muita gente, quando alguém que precisa que ela seja aberta não está no centro da vontade de Deus. Mas quando alguém que precisa de uma porta aberta se coloca no centro da vontade de Deus, não precisa de força. Ela abre sozinha. Você recebe isso aqui? Eu quero liberar isto de forma clara sobre a sua vida. Grandes portas irão se abrir sobre a sua vida se você se posicionar no centro da vontade de Deus. Eu encerro agora. Existem grandes coisas vindo e elas de fato virão sobre a sua vida, mas não virão, se são de Deus, não virão para qualquer um. Virão para aqueles que estão posicionados no centro da vontade de Deus. E para se posicionar no centro da vontade de Deus, precisa deixar de lado o pecado. Eu não quero aqui pregar uma certa bênção para a sua vida sem mostrar para vocês o canal para alcançar esta bênção, que é a grande bênção, que é a grande porta se abrindo sobre a sua vida. Afaste-se do pecado, afaste-se dos prazeres carnais, esforça-te para estar no centro da vontade de Deus. Descanse, mesmo que tenha guardas protegendo ou olhando a sua vida, te prendendo. Tenha certeza que assim como o livramento chegou para a vida de Pedro, chegará também para a sua vida. Então somente se esforce para estar no centro da vontade de Deus. Porque o Deus que abriu a porta para Pedro sair, Ele abre a porta para você. Não apenas porta de trabalho, de emprego, mas principalmente a porta da salvação. Uma das maiores portas que nós deveremos entrar é a porta da salvação. E essa porta tem um nome. E o nome desta porta se chama Jesus de Nazaré. Quem entra por esta porta encontra vida e salvação. Quem passa por esta porta, a porta chamada Jesus Cristo, encontra alívio para a sua alma. Quem entra por esta porta encontra refrigério para a sua alma cansada, encontra água que sacia a sua sede espiritual. Então, meu irmão e minha irmã, mais importante do que entrar por uma porta grande e terrena, é entrar pelas portas da eternidade. E eu te convido neste momento a orar comigo. Você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E quando eu me refiro aqui à salvação, quando eu me refiro a aceitar Jesus Cristo, é na verdade uma expressão utilizada para você que precisa abrir o seu coração e deixar Deus entrar para fazer morada na sua vida, para que Ele possa assim transformar a sua vida. Transformar de quê? Transformar no sentido de arrancar as coisas que te fazem sofrer, te fazem perecer,
te fazem andar triste e abatido, Cristo tem o poder para tirar toda a carga pesada de sobre a sua vida. E Ele quer fazer isso, se você abrir o seu coração. Eu quero orar por você também que precisa de uma porta de emprego. Deus abre porta, mesmo no cenário de crise econômica. Deus abre. Eu quero orar por você também. Eu quero orar por você que precisa entrar pelas portas da espiritualidade, precisa avançar na comunhão com Deus, ser uma pessoa mais espiritual. Como Paulo diz, precisa andar mais em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. Se você se esforçar para estar no centro da vontade de Deus, portas grandes irão se abrir para a sua vida, sem precisar fazer força. Porque a força maior é daquele que tudo fez, que tudo pode, que tudo tem. Ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Deus, esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem que está me assistindo, sustenta-o pelas mãos. Livra ele desse cenário de prisão, Pai, seja lá em qual área for. Prisão sentimental, espiritual, econômica. Proporciona livramento. Traga de volta aquilo que foi tirado da vida dele, da vida dela. Faça com que ele venha estar de pé no centro da tua vontade. E abra a porta, Pai. A porta que dá para a cidade. A porta que dá para a rua. A porta da libertação. E que esta pessoa possa entrar por esta porta, tendo a certeza que foi o Senhor que abriu. Aquele que tem a chave, que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Deus, no nome de Jesus, muda a situação destas pessoas. E que a partir de hoje nada mais venha a ser como antes. Eu oro a Ti, ó Deus, e te peço, fortalece os Teus filhos, dá graça, e que eles possam ter a certeza que o Senhor não chega atrasado. O Senhor chega no momento certo. Eu oro a Ti, crendo no milagre que está sendo gerado na vida dos Teus filhos, nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Receba a bênção e fique em paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, ricas, infalíveis consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diga comigo, amém. Está terminado, em nome de Jesus.